Olá, bom dia, tudo bom? Feliz semana, feliz mês de agosto para você. Bora começar o nosso treino, como pode melhorar ainda mais, não é? Vamos começar, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como pode melhorar ainda mais, como pode melhorar ainda mais. Como essa semana pode sobrecriar a semana passada. Como esse mês pode sobrecriar o mês passado. Bom dia, Dai, bom dia, Maria, bom dia, bom dia. Então vamos já começar com ferramentas, né? Bom dia, bom dia. Oi, Gisele, querida, bom dia. Bom dia. Então vamos lá, né? Como essa semana pode sobrecriar a semana passada. Como esse mês de agosto pode sobrecriar o mês de julho. Quantas mágicas estão à nossa disposição nesse mês, né? Que a gente ainda não recebeu, que a gente ainda não percebeu. Então, como podemos nos sobrecriar? O que mais é possível que ainda não consideramos? Como pode melhorar? Oi, Gisele, bom dia. Bom dia, pessoal. Como pode melhorar ainda mais? Então, tudo que esteja impedindo, né, que a gente acesse essa mágica que está disponível todos os dias para nós. Tudo que esteja impedindo que a gente alcance novas realizações, novos insights, novas possibilidades, novas conquistas, agora a gente destrói e descria, né? Então tudo que está, né, emaranhando aí o nosso meio de campo, vamos destruir, descriar o que mais é possível, o que a gente ainda não percebeu, o que a gente pode fazer a partir de agora, né? Então, bom dia, Lu! Bom dia! Então, baixem todas as suas barreiras, começa a ir dissolvendo, baixando barreiras, né? De uma forma suave, sem resistência, só pedindo para baixar. Ai, não consigo muito, tenho medo desse negócio de baixar barreiras. Vai que, né, as pessoas começam a olhar para mim de outro jeito, a descobrir quem verdadeiramente eu sou. E aí eu me sinto assim num espaço, sabe, de que não tô protegida, de que isso não vai ser legal. Não baixa, né? É uma escolha. Mas o que você pode receber a partir do momento em que você entra em comunhão com tudo e com todos, né? Que é esse espaço que a gente treina aqui. Nós somos um ser infinito, nós somos a gota e o oceano, nós fazemos parte disso tudo aqui, somos como uma célula, né? Nessa terra toda. Então, quando a gente começa a se trabalhar, quando a gente começa a se melhorar, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente reflete nos meios em que a gente vive, e alguns de vocês já perceberam isso, né? Bom dia, bom dia, bom dia! Então, quando a gente começa a mudar a nossa energia, a gente vai percebendo que a energia da nossa casa muda, daí a energia do trabalho também, porque isso vai reverberando em todo mundo. Então, quanto você está disposta realmente a baixar todas as suas barreiras e entrar em comunhão com tudo e com todos, e receber tudo que está disponível, né? A receber todo esse fluxo da vida, perceber que tudo está, né, a seu favor, né, e não contra. Então, o quanto que você está disposta a isso? Então, baixe suas barreiras, vai dissolvendo todas essas barreiras, para que você possa realmente perceber isso cada vez mais. E quando o medo vier, e quando a desconfiança vier, será que eu estou baixando muito barreira, o povo vai se aproveitar de mim? Destrói e descria, né? Porque medo, essa desconfiança, né, nos distraem. Na verdade, o que a gente diz, né, nessa área toda aqui de expansão de consciência é que são ilusões. E aí a gente fica preso nisso e a gente não avança. Então vai dissolvendo, para que você possa estar presente cada vez mais com tudo, com todos, com a sua essência, né? Então, bom dia oficialmente. Bora começar, bora dar bom dia para o nosso corpo, né? Que é quem nos leva para lá e para cá, nessa realidade, ativando o timo. Para quem não sabe, a gente tem aqui, olha, né, o timo que ajuda a gente a se conectar, ajuda também na nossa parte do sistema imunológico, faz com que a gente tenha aí mais percepções. Então ativa esse time, ele dá um up também, logo de manhã é gostoso fazer, porque você acorda aí bem gostoso, né?
bem bacana mesmo, né? Então, bom dia. A gente hoje vai treinar algo que muitas pessoas me pedem, tá? E daí, nesse final de semana, mais uma pessoa. Eu falei, bom, vamos lá, acho que tá na hora de eu falar sobre isso, que é falar sobre exclusão e rejeição. Né? Então muita gente fala, eu me sinto excluída da família, do meu grupo de amigos, eu já recebi assim, olha, eu gostaria que você falasse sobre isso porque eu não me sinto pertencente, eu me sinto rejeitado o tempo todo, isso me faz muito mal, que ferramenta que eu uso, o que eu posso fazer? Então assim, nesse treino, vou trazer aqui algumas pitadas aqui mesmo de consciência para que a gente se ligue nisso, tá? E aí, realmente, vamos baixar barreiras, tá? Porque, assim, a questão toda da rejeição e da exclusão é um espaço, assim, que é muito... Como é que eu posso trazer? Ver se eu encontro uma palavra para trazer energia aqui para vocês. Não é que é fácil falar para mim, mas é algo que eu vivi muito. Porque, assim, eu sempre me senti bastante rejeitada, né? Nos espaços que eu vivia. Eu já dei até um workshop de rejeição, acho que umas 2 vezes. Uma semana inteira falando sobre esse assunto, trabalhando sobre isso. E o assunto é muito profundo, né? E em algumas situações ele é bastante doloroso, porque a gente vai ter que entrar mesmo assim, sabe, em sintonia com esse nosso eu mais interno, para que a gente possa descobrir o que é que está provocando tudo isso, por que a gente tem esse tipo de sentimento de se sentir excluído e rejeitado, né? Então, é algo que, quando eu criei esse workshop, né, o ano passado, o primeiro workshop que eu dei sobre rejeição foi até presencial. Então, acho que foi no final de 2019 para 2020, o primeiro, depois eu fiz na forma online umas 2 vezes, né? E de tempos em tempos eu retomo ele, porque ele é um assunto bem intenso. Oi, Elisângela, bom dia, amada. Então, quando eu criei, foi assim, um super avanço para mim, sabe? Porque eu consegui colocar num curso, num papel, aquilo que eu tinha passado e a maneira como eu consegui sair desse espaço, né? E é treino contínuo mesmo, tá? A Mônica, tô lendo um livro que fala de pertencimento, entre outras coisas, senti que devia compartilhar, chama A Arte da Imperfeição, olha lá, gratidão, Mônica, gratidão, uma dica super aqui, vou atrás dele também, olha só. E é isso mesmo, né? E essa imperfeição ela tem a ver também. Quando a gente quer ser bastante perfeito, né, em relação a tudo, tem a ver aí com a raiz da rejeição também. Oi, Edna. Oi, amada, Bia, querida. Então, quando a gente fala disso, tá? E assim, o primeiro ponto para a gente falar sobre exclusão, sobre rejeição, é a gente lembrar que nós, né, somos responsáveis realmente por tudo que acontece na nossa vida. Isso é muito doloroso. Porque você fala assim, não, mas meu Deus, mas eu tô me sentindo tão mal em relação a isso, me sentindo rejeitada, você vai falar que a culpa é minha então. A maneira é como você encara tudo isso, tá? Eu só consegui curar, né, algumas feridas na hora que eu olhei para isso, brutalmente honesta mesmo comigo, e eu falei assim, sabe, basta. O que eu tenho que fazer? Qual é o movimento que eu tenho que fazer? Porque nós culpamos muito os outros por tudo que nos acontece. Então, assim, eu estou me sentindo excluída, as pessoas estão me excluindo, as pessoas estão me rejeitando, as pessoas estão me deixando de lado, né? E aí o que vem, né? O quanto que eu realmente, né, estou me excluindo das situações, o quanto que eu estou me rejeitando perante todo mundo. E aí é o que eu quero acompanhar de uma forma bem simples, tá? Para que a gente pegue a linha. Em algum momento, né, na sua vida, que geralmente é na nossa infância, tá? Mas não só, mas geralmente é o primeiro ponto, em alguma situação, a gente se sentiu excluído ou rejeitado, tá? Alguma coisa aconteceu, pode ser na escola, pode ser na família, e esse evento foi um evento muito marcante, tá? Então, assim, quem tá olhando de fora fala, mas foi só isso, mas só porque sua mãe te deixou um pouquinho mais tempo lá na escola, mas só porque a sua irmã não te chamou para brincar de esconde-esconde com as primas e aí você se sentiu excluído e rejeitado. Então, só não, porque foi a maneira como eu, criança, encarei aquilo.
tá? Então a gente nunca sabe qual é a dor do outro, a gente nunca sabe como aquilo tocou o outro, então não nos cabe julgar, né? Só isso já é um grande exercício, não é verdade? Bom dia, Ju. Então, perceba assim o quanto que aquilo ali, em alguma situação, tá? Que a gente pode lembrar ou não, né? Porque também pode fazer muito tempo, e algumas situações elas foram tão intensas que a gente até meio que deleta da nossa memória, a gente não lembra muito, aquilo lá fica escondido lá atrás do sofá, bem escondidinho, num cantinho que a gente não tá enxergando, tá? Mas em alguma situação aquilo nos né, mexeu com a gente, nos machucou de alguma forma e foi muito doloroso, tá? A área, né, a gente tem assim, a dor da rejeição, né, dessa exclusão, ela é, né, também percebida na mesma área cerebral em que a gente processa a dor física. Por isso que a gente sente tanta dor. Quando a gente é deixado de lado por alguma coisa, isso dói demais. E dói mesmo. Acho que todo mundo aqui já passou por uma situação dessa. De não ter vontade de fazer muita coisa, de sentir dor no corpo, de se sentir mal, né? Então, tudo isso. Vou dar umas dicas aqui, Cris. Então, assim, como que a gente, né, como isso mexe com a gente, como que a gente, né, se sente pesado, é doloroso, porque é uma ferida emocional, tá? Então, acho que esse termo ajuda bastante a gente a perceber isso, é uma ferida, e como qualquer ferida, a gente tem que cuidar para que ela seja curada. Eu tenho que olhar para essa ferida, reconhecer que eu tenho essa ferida, né? E aí eu começar a curá-la lá do fundo até chegar na superfície. Isso demanda tempo, isso vai exigir cuidado e isso pode demorar. Então também a gente tem a gentileza com o nosso processo, né? Pode ser que eu tenha uma feridinha que cure mais rápido, mas eu posso ter uma ferida muito profunda que ficou escondida por muito tempo. Sabe aquela dor no dedão que você tá lá com o sapato, ninguém tá vendo que você tá com o dedo doendo, mas você tá lá sorrindo, fingindo assim, mas o dedo cada vez machucando mais, né? Então você só vai melhorar aquilo na hora que você tirar o sapato, você usar coisas mais confortáveis. Então o quanto que a gente tá disposto a olhar para nossa, né, ferida. E aí quando a gente olha para isso, aí a partir disso eu posso começar a curar, tá? Então, se eu percebo, por exemplo, um padrão de rejeição, de exclusão, né, no filho, como a Cris trouxe aqui, no parente próximo, no irmão, na mãe, né? Como é que você pode fazer isso, tá? Então, você pode, trabalhando com algumas ferramentas energéticas que eu vou trazer aqui, mas perceba também o quanto e que contribuição pode ser um acompanhamento terapêutico, tá? Que foi o que me ajudou. Eu consegui sair de um espaço quando eu tive uma mão para me ajudar. E aí, a partir de perceber isso, por mais doloroso que seja, eu comecei depois a caminhar sozinha nesse processo, o que é ainda um processo contínuo, tá? Porque em relação a isso, e não tenho nenhum problema em falar, né, essa questão toda, e bem no espaço de vulnerabilidade mesmo, acho que mais de 90%, né, dos quadros que eu me senti assim, rejeitada ou excluída, melhoraram. Mas tem ainda algumas questões que ainda pega. E quando pega, eu falo, já reconheço, sei o que é isso aqui, tô me sentindo de lado. Por quê? Por que eu me senti assim? O que está acontecendo comigo? Então, o primeiro ponto para a gente curar essa ferida emocional é a gente ter mesmo a coragem de olhar para a gente e perceber em quais situações eu me sinto assim. Em relação a quem ou a que eu me sinto assim. Tá? Você pode até mesmo fazer como se fosse um diário, né? Pode ser mental, pode ser escrito, mas ao final de cada dia você perceber em quais situações e com quais pessoas que eu me senti excluída, rejeitada, né? Deixada de lado. Por que quando todo mundo foi lá comer pizza e não me convidou, por que isso me magoou, por que isso me chateou? Qual é a questão aqui? E aí você começa a perceber, né? Quais são as variantes de todo esse processo, né? Porque pode ser que seja assim, né? Eu me sentia bastante rejeitada em relação a amigos, mas não em relação à família,
né? Na família não, na família eu sempre me senti muito pertencente e tal, maravilha. Mas em relação a amigos eu tinha isso, porque eu queria estar com um grupo de amigos e esse grupo de amigos não necessariamente queria estar comigo. E hoje eu olho para isso e falei, tá tudo bem, mas na época não, né? Por quê? E aí quando eu comecei a olhar para isso de uma forma bem assim, de baixar as barreiras e olhar, eu fui percebendo mesmo que talvez aquele grupo de amigos nem tivesse tanto assim a ver comigo. E por isso que eles não me chamavam. Porque talvez o meu papo fosse chato. Porque talvez eu fosse assim, muito zen para todo mundo. Ou talvez porque eu quisesse conversar de coisas mais elaboradas e o povo estava afim de falar sobre nada. Então, sabe, tem tantas situações que aí eu fui percebendo que, na verdade, eu queria, às vezes, me incluir em espaços que nem eram meus. E a gente nessa, né, tentativa de, eu quero estar junto com todo mundo, eu quero estar pertencente com todo mundo, não sei o que, a gente vai se enfiando em umas furadas, né, gente? E aí a gente se machuca pelas nossas próprias escolhas. Então esse é um ponto. A gente olhar para a nossa vida mesmo e aí a gente percebendo o porquê que eu tenho me sentido assim. Né, o porquê. Na questão até mesmo com um filho, né, ou parentes próximos, tal, quando você percebe um padrão, eu, por exemplo, eu como mãe, né, quando eu percebo que tem, assim, um filho que tá, nossa, não sei, me senti, o pessoal chamou todo mundo para ir numa festa, não me convidou, fiquei meio chateado, tal, em algumas situações eu não consigo, às vezes, ajudar totalmente, porque há um envolvimento muito emocional, né, e a gente tende, como mãe, a meio querer defender, né? Eu tô bem falando sobre isso mesmo. Então, o quanto que é importante que eu tenha uma outra pessoa e tenho colegas que daí eu falo assim, olha, você quer bater um papo aqui? Vou marcar um horário, eu acho que ele ficou meio desse jeito, assim, tal. E aí, então, né, propor uma conversa. Porque quando a gente conversa sobre esse assunto, como eu tô falando aqui com vocês, e quando eu tenho a escuta, né, quando eu estou atendendo alguma pessoa e me reconheço muitas vezes nas palavras, né, que os meus clientes me trazem, eu percebo, eu falei, nossa, como isso é comum. Porque essa é uma ferida emocional muito, muito, muito profunda, né? A Francisca falando da adolescência, que eu acho que é o ponto mais, onde isso fica muito marcado. E o quanto que a gente vai se colocando no lugar de menor, de errado, de rejeitado. E isso vai nos machucando. E machuca onde? Na nossa autoestima. A nossa autoestima é a que fica muito sensibilizada, porque a gente se acha menos, né? Então, quando, e várias vezes aqui na hora do treino, quem acompanha mais sabe que eu falo bastante sobre isso, sobre a questão de você se autoconhecer, como isso é bem importante, e como também, enquanto você fortalece a sua autoestima, você tá firme. Então pode até vir uma ideia contrária, mas você sabe quem você é. Você sabe que você é uma pessoa, né, assim, assado, que você está fortalecido ali. Porque senão, a qualquer comentário ou a qualquer situação que te abala, você se quebra, né? Então aí a nossa autoestima, ela é aí o segredo para a gente conseguir, né, curar também essa dor emocional, tá? Andressa, maravilhosa. Graças a Deus, os ensinamentos estão conseguindo mudar de vida. Ai, que linda! Gratidão por tudo que você compartilha. Beijo, minha amada. Eu que agradeço. Eu quase morro de dor quando sinto meu filho excluído. Isso, Andréia. Por quê? Porque a gente também, né, a gente percebe, assim, que aquilo ali toca a gente em algum ponto. Então, o quanto da dor que está acontecendo com ele, que é o que também Cris trouxe aqui, o que acontece, por exemplo, com o meu também, dói em mim. E como essa dor, ela é assim, familiar, né? Quando eu reconheço, se alguém vira para mim e fala assim, né? Tô com crise de apendicite. Você sente a dor da crise de apendicite? Eu não sei o que é. Tenho a menor ideia. Eu fico assim, onde que é mesmo, gente? Onde que é o apêndice aqui? Onde que é? Que lado que é? Eu não sei. Eu não sei o que é aquilo. Agora, se uma amiga vira pra mim, tô com cólica, eu sei o que é. Né? Porque eu sou mulher também já tive. Então, ai, nossa, eu sei como é. Agora, um homem, se explicar o que é uma cólica menstrual, ele vai ter um pouco de dificuldade. Ele pode imaginar de longe que talvez seja tipo uma dor de barriga. Você fala, não é uma dor de barriga, é diferente. Mas diferente como? Porque não vai ter. Agora, se a gente reconhece no outro a dor da rejeição, é porque ela tá aqui. Em algum momento na nossa vida, a gente também sentiu. E, na verdade, a gente ainda sente.
porque é uma ferida emocional que requer um cuidadinho todo dia. Da gente olhar com bastante amorosidade pra gente, a gente perceber assim, o que eu posso ir curando? E, gente, esse processo da cura dessa ferida, que é um processo assim, constante, tá? Ele em muitas situações bastante doloroso, porque a gente vai ter que entrar lá, mergulhar na gente pra gente olhar e realmente perceber o que está acontecendo. Não adianta a gente colocar um band-aid, tá? Não, tô ótima, imagina, gente, imagina. Isso aí é quando eu era adolescente, tipo, o pessoal chamava, ia pras festinhas, me chamava, eu ficava lá chorando super mal. Hoje, adulta, imagina, normal nada, que vai dormir com dor de barriga, de raiva, né? Com você mesmo, porque aquilo ali, então, é a gente reconhecer, porque se a gente colocar um band-aid, esse band-aid ele descola, né? E aí o machucado aparece de novo, começa a arder, e aí não vai ter como você esconder. Quando a gente tá falando de rejeição, né, olha só, eu senti isso lá na infância em algum momento, não sei quando, mas tenho, ok? Aí, para eu não sentir aquilo de novo, eu começo a arrumar algumas armaduras e máscaras e fantasias e não sei o que para me esconder. Eu não quero sentir aquilo lá de novo. Então eu crio muros, tá? Barreiras, muitas vezes de fingimento. Tá tudo bem, acha? Imagina, como é que foi lá na pizzaria? Ai, vocês curtiram? Ai, mas foi... Não, assim, imagina, fica normal vocês terem me esquecido. Tudo bem. Não, aproveitei e coloquei umas coisas em ordem, sabe? Também não ia dar pra eu ir. Mas, nossa, que delícia! Quem que foi? Por dentro você tá assim, vulcão, hein? Super triste. A lágrima tá aqui, ó, tremendo. Mas você tá lá... Aquilo te consome por dentro, né? E aí, quando a gente vai criando esses muros de fingimento, lembra que quando a gente cria barreira para se proteger de alguma coisa, e para se proteger, por exemplo, dessa dor, eu tô criando barreira para tudo, para tudo. Aí, relacionamento começa a dar enrosco, aí minha vida profissional começa a apresentar problema, aí eu tinha o dinheiro para receber, não recebi, e aí eu não sei o que aconteceu com o salário do mês, que desapareceu, e aí eu tô brava por qualquer coisa, aí a minha cólica do mês é 20 vezes pior. Por quê? Porque eu tô criando barreira com tudo. Você fala, mas em tudo, gente, tá tudo ligado, tá tudo interligado. Quando você tá bem com tudo. Quando alguma coisa tá ruim, você parece aquele negócio do dominó que um vai empurrando o outro, as coisas vão caindo. É assim. Então, o quanto que a gente vai percebendo que o fato de você fingir que tá tudo bem, na verdade, quem se machuca com isso é você mesma. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar. E processo de autoconhecimento, gente, tem dias que é foda mesmo. Essa palavra é essa. Tem dia que você fala assim, mas que essa puta que o pariu, por que que eu fui mexer nisso, sabe? Por que que eu tirei tudo do guarda-roupa, agora eu vou ter que arrumar tudo isso e colocar de novo, sabe aquela coisa? Fala, ai meu Deus do céu, sabe? Parece que eu ia saber, sei lá, ia levando, agora eu fui mexer nisso, resolvi me autoconhecer, pronto. Mas é um processo que vai levar você a algo muito maior, né? E a rejeição, ela tá instalada em todos nós, né? E tem várias situações. Eu já tive a oportunidade de participar de processos lindíssimos, assim, né? Da pessoa, tipo, nossa, descobri a raiz disso. E aí isso tudo começou a florear, né? A se cuidar. Então, o quanto que nós estamos dispostas realmente a olhar para a nossa história, a perceber quais são os momentos e por que eu tenho me sentido dessa forma. O que foi que provocou isso, tá? Há situações também, isso, né, eu também já tive a oportunidade de participar de um processo assim, em que a pessoa, na verdade, ela nem tinha uma raiz, assim, muito da rejeição de algo que estava acontecendo com ela, mas de algo que ela copiava de um padrão da mãe. A mãe se sentia bastante excluída, e aí a pessoa ela ficava naquela, né, percepção da mãe e meio que copiava um padrão. Ela falou, peraí, essa rejeição nem é minha. Eu falei, olha, nem é sua.
Ela falou, não, mas eu não me sinto assim, na verdade quem me sente assim é minha mãe, mas eu fico com ela, tal, o tempo todo, tal, então é como se eu não tivesse a liberdade de ser diferente, é como se olha lá, Amanda, como se eu não pudesse ir para a vida, porque eu não posso ser mais do que ela, então eu me prendo ali também, e assim, você pode ir, né, com toda a tua honra, gratidão, né, o quanto que quando a gente faz algum movimento em prol da gente mesmo, em prol da vida, a gente inclusive energeticamente, a gente está libertando, tá, muitos dos nossos ancestrais, né, quando a gente escolhe para esse movimento, quando a gente se escolhe, tá, então toda essa ferida e aqui, né, eu tô nesse treino trazendo alguns elementos para que a gente possa olhar, refletir, né, perceber, mas ele é um assunto bastante profundo, né, e cada um de nós aí tem um ponto dessa ferida emocional. Então, em que situações você percebe que você está mais machucado em relação a isso? E aí, ferramentas energéticas que você pode usar para te ajudar a esclarecer e começar a sair desse espaço, né? Então você pode olhar e falar assim, todas as situações em que eu estou me sentindo excluída, rejeitada, menor, eu agora destruo e descrio, tá? Em todas as situações em que eu estou me sentindo menor, rejeitado, excluída, eu agora destruo e descrio, tá? Para que comece a limpar, Perceba também que quando a gente está trabalhando com ferramenta energética, né, de expansão de consciência, algumas coisas começam a subir a superfície, elas começam a vir, tá? Fala assim, nossa, a vida foi me levando, tal, agora eu lembrei de um negócio quando eu tinha 3 anos de idade, que minha irmã fez um negócio comigo, tal, veio à minha memória. Por que isso veio à memória agora? Porque você está pronta para limpar, porque você está pronta para olhar. E aí você começa a destruir e descriar. Eu falo destruir e descriar, tá? Você pode falar cancela, você pode imaginar pegando fogo, sei lá, qualquer coisa em que aqui a gente tem a sensação de que eu estou dissolvendo, ok? Há várias ferramentas também que podem te ajudar nesse processo. O Theta Healing, ele pode te ajudar a descobrir quais são os padrões, né, de repetição em relação a isso, qual a raiz da rejeição e da exclusão, através de um processo muito bonito que se chama digging, né, que é como se fosse uma escavação que a gente faz. Então ele é um processo que você vai, né, mergulhando nisso e descobrindo e pedindo para ir limpando, porque eu estou limpando, né, algo que já está tão enraizado em mim. Barras de Axis é outra ferramenta. E aí, pessoal, o pessoal que tem filho, que tem criança, você pode correr as barras dessas crianças, né? Levar em alguém que possa correr as barras. Em crianças, as barras correm muito rápido. É uma sessão de 20 minutos a meia hora no máximo, tá? Porque crianças não têm ponto de vista. Então, assim, é quando a gente está falando da raiz de rejeição, né, e da exclusão, é a maneira como eu me sinto em relação àquilo. Porque alguém pode até estar me excluindo, mas se eu não me abalar com aquilo, né? Se eu tô com a minha autoestima muito fortalecida, se eu tô muito ciente de quem eu sou, não é o que o outro vai falar que vai me definir. Não é o que o outro pensa sobre mim que vai me definir. E foi aí que eu dei a virada de chave, gente. Comigo foi assim. Eu falei assim, mas ninguém sabe quem eu sou de verdade. Eu mesma tô aqui num processo de autoconhecimento, gente. Quem é que pode ficar falando de mim, me definindo, né, me colocando de lado ou me excluindo? E quantas vezes, pessoal, quando assim um grupo, né, não nos convida para algo, na verdade é um livramento, né, gente? Que depois que a gente acende, você fala assim, gente, ainda bem que eu não fui lá. O universo, às vezes, até montando todo o esquema, você quer ir lá na pizzaria com o povo, você quer ir lá na pizzaria com o povo, você quer... Mas não vai, tal, o povo não vai nem te convidar. Aí você não vai se falando, o que é certo sobre isso que não me chamaram, né? O que é certo? Aí você descobre, você tinha que ver aquele dia lá na pizzaria, e fulano começou a brigar com a fulana, voou pizza para todo lado, foi um barraco, nossa, ficou pesado para todo mundo, ou senão a gente comeu a pizza do piriri, enfim. Aí você fala, nossa, gratidão, universo, porque eu não fui,
né? Mas a gente quer às vezes estar presente em todas as situações, né? Com todo mundo, porque é assim que a gente está pertencente, verdade, né? Será mesmo? Então, quando a gente se fortalece, a opinião do outro realmente ela não vai ter, né, importância para você, porque você sabe quem você é. Então, a questão da rejeição é que nós nos sentimos assim. Não necessariamente alguém está nos rejeitando. E aí, quando a gente cria nossos muros de proteção, a gente se rejeita. Porque eu vou criando cada vez mais proteção, mais muro de proteção, mais muro de fingimento também, né? Mais e mais barreiras, porque eu não quero sentir aquela dor. Então, eu começo a me excluir dos espaços. Eu começo a me excluir. Eu estava numa época que eu estava assim. Eu achava que todo mundo olhava para mim e estava falando de mim. Não, eu tava me achando a bolacha mais cacheada do pacote também, né, gente? Eu tava achando assim que o universo, os planetas estavam em volta de mim, eu tava achando. Porque, olha só, né? E tô falando de mim mesmo. Eu chegava pra você viu só como é que o fulano chegou ali, ó? O que eu fiz? O que eu fiz pra ele, gente? Que chegou aqui e nem me cumprimentou. Nossa, não... Aí eu já ficava com uma cara feia, assim, sabe, assim? A pessoa falava comigo assim, porque ele chegou e não me cumprimentou direito. Então eu ficava já nesse espaço. Eu nem sabia e nem imaginava que a pessoa tinha passado por um problema do trânsito, quase bateu o carro e, né, não sei o que tal, chegou lá puto e aí, sabe assim, a pessoa chega no lugar, mas fala, oi, não tá nem aí, não tá nem vendo as pessoas. E nós já vivemos isso também, quando você não tá nem enxergando as pessoas. Mas eu já ficava no espaço de que as pessoas estão olhando pra mim, as pessoas estão falando mal de mim, as pessoas estão não sei o que de mim, as pessoas não sei o que de mim. Aí um dia caiu a ficha, eu falei, gente, eu tô achando que eu sou quem, né? E tal, todo mundo tá, nossa, portando com Cíntia. Aí eu falei, nossa, será mesmo? A gente falou, será? E hoje, quando alguém chega com uma cara meio assim, diferente, como eu já tenho ferramenta energética, baixando barreiras, eu já percebo, eu falei, nossa, essa pessoa tá angustiada. Aquela pessoa ali, ó, ela tá com medo de alguma coisa. Não é comigo, é algo dela. Tem um livro maravilhoso, eu sei que muita gente aqui já leu, Os 4 Compromissos. E nesses 4 compromissos, um deles é, não leve nada para o lado pessoal. É treino. É treino porque a gente acha que nós somos assim, realmente a bolacha mais recheada do pacote. Mas é treino. Quando você vai para esse espaço de que assim, não é com você. As pessoas estão passando por problemas próprios. Tá? Por problemas próprios. E cada um deles está aí com a sua vida para resolver. Às vezes aquela cara feia é da pessoa mesmo, não é para você. Não é, quando você fala, gente, mas é a cara da pessoa. Você fala assim, mas eu tava olhando feio para mim, então, mas não era contigo. Olha que alívio. Ai, gente, que alívio, não é comigo, não é com você, não é com você. E esse ponto também, junto aí com toda a minha história de negócio de rejeição, de exclusão tal, uau! E toda vez que eu me pego um pouco assim, será tal, eu vou lá, pego no livro e leio o capítulo de novo, sabe? Vale muito a pena, é um livro muito fácil de ler, ele é curtinho e ele, gente, ele é muito bom, ele é muito, é cara de embuste, a Camila adoro. Ele é um livro ótimo, porque você tipo assim, você fala, opa, é verdade, não é comigo. Não é comigo. Essa é uma outra ferramenta. Alguém chegou, tá com uma cara amarrada, tá com um negócio assim, aqui dentro, você fala, interessante ponto de vista, que eu tô tendo um ponto de vista que é comigo. Interessante ponto de vista que eu tô achando a pessoa com uma cara esquisita. Interessante ponto de vista esse meu, porque é um ponto de vista seu. A sua vida, tudo que tá acontecendo é consequência aí das escolhas que você tá fazendo. Então, esse, né, talvez aí o pontinho delicado aqui do nosso treino, é a gente perceber que esses espaços de rejeição e de exclusão, é a gente que está escolhendo. E no caso das crianças? Pois é, mas as crianças também escolhem, independente da idade. É um ser infinito, só que ainda está num corpinho pequeno. E aí as crianças, elas escolhem por algum motivo, né, se sentir um pouquinho ali de lado, rejeitada. Então, correr barras, né?
promover esses espaços diferentes. Hoje tem tantas crianças que gostam, né, de meditar. São alguns, né, que já fazem um pouquinho, mas já se percebem diferente e tal. E aí trazer talvez para as crianças, né, as mães que estavam aqui também preocupadas com os filhos, aí já trazer para eles assim, mas será que era com você mesmo? Né? É verdade? Isso era com você? Às vezes o amiguinho estava meio triste por conta de alguma coisa na casa dele, com algum brinquedinho dele e tal. Será que é mesmo com você? Porque a gente cresceu assim, acreditando, né, que tudo às vezes era por nossa causa. Porque a gente perceba como a gente teve uma educação muito pautada, e às vezes a gente ainda repete um pouco esse padrão, da preocupação com o outro, do que o outro está achando, do que o outro está falando, do que o outro vai achar, do que o outro vai falar de você, do que o outro, e você mesmo, né, depois quando você tenta se encontrar, você fala assim, gente, onde que eu tô? Quem sou eu? Pegar meu Waze próprio aqui, porque eu falei, meu pai, né, cadê eu nesse mundo? Aí você fala assim, meu Deus, aí bora, né? Vamos fazer terapia, vamos ler, vamos não sei o que, pra gente se conhecer. Então, o movimento que a gente já pode fazer para os nossos pequenos é exatamente isso. Como você está se percebendo, como você está se sentindo, né? O que você tem achado disso? Então, fazer esse movimento interno. Então, tudo isso pode ser uma grande contribuição, né? Mas perceber, quando a gente fala, né, do baixar barreiras, a gente está principalmente baixando as barreiras que a gente criou para a gente mesmo. O quanto que a gente vai para um espaço de fingimento próprio, de que está tudo bem. Então, quando eu baixo as barreiras, eu falo, bom, essa situação, ela é leve. Essa situação é mais pesada. Essa pessoa eu não gosto mesmo e tá tudo bem. Essa pessoa eu adoro. Essa pessoa aqui eu convivo dessa forma. Com essa daqui eu convivo de outro jeito. E eu vou baixando barreiras, tal. Né? Na minha família eu percebo tal movimento. Com tais pessoas eu tenho mais paciência, com outras eu tenho menos. E tá tudo bem. E aí eu vou nesse processo. Como eu posso curar as minhas feridas com total facilidade, alegria e glória. Como eu posso olhar para mim mesma com facilidade, alegria e glória. Onde está a raiz de todos esses problemas? O universo me mostra. E aí, gente, quando você pede isso, o universo, essa energia maior, vai te mostrar. E esteja preparada, né? Porque em muitas situações, e quando eu também estava estudando, né, esse padrão de rejeição em mim mesma, quando a ficha cai, eu falo assim, uau, né, era aqui que começou. Então, tudo. Como pode melhorar cada vez mais. O quanto eu estou disposta a acessar verdadeiramente, né, o ser infinito que eu sou. Olhe para o seu processo, olhe para você com gentileza. Cada um tem um tempo, né? O que eu posso fazer hoje para melhorar essa questão? E às vezes é silenciar, às vezes é conversar com alguém, né? Em algumas situações é buscar, né, algum tipo de terapia, é fazer uma sessão, enfim, né, de Theta Healing, de, sei lá, barras de Axis ou qualquer outra coisa. Qual processo hoje vai ser uma contribuição para o meu caminhar? Que passo diferente eu posso dar hoje em relação a isso? Que livros, que ideias, que filmes, que vídeos, que profissional podem ser uma contribuição para mim, né? Mas quando eu reconheço que a raiz dos problemas sou eu mesma, eu consigo me curar. Você fala, ai, meu Deus do céu, será? Então. Mas a gente tá junto nisso, né, gente? Todos nós. Né? Então, quem tá aqui, né, ao vivo junto comigo, quem vai ver esse vídeo depois, né, chegou até aqui por uma sintonia. E porque, de alguma forma, nós estamos trocando energias. E a gente está trocando, né, uns com os outros. E aí, nisso, quando a gente está disposto a olhar isso, a gente avança junto. Não é lindo? Então, assim, o que a gente pode fazer de diferente hoje, né, para que o nosso processo seja mais gentil, para que a gente se conheça um pouquinho mais e para que algumas nhacas sejam liberadas. Como que a gente pode, né,
desgarrar algumas coisas que estão grudadas aqui, que não nos serve mais, que a gente pode aí andar de uma forma mais livre, né, e mais em fluxo com a vida, tá bom? Amados, muita gratidão, né, por hoje. Quarta-feira tem treino de novo, 7h30 da manhã. Vamos ver a energia do que vem, né? Tô adorando as ideias. Vai chegando, eu vou percebendo a energia do dia, a gente vai trabalhando. E como tudo vai ficando interligado, né? A gente vai percebendo que a gente vai treinando cada vez mais. Sai, Zica! Exatamente. Caminho. Muito bom. Amados, um beijo grande e imenso no coração de vocês. Excelente segunda, né? Começamos um mês novo. Como pode melhorar e o que mais é possível, né? A partir dessas nossas escolhas, não é? Beijo no coração, facilidade, alegria e glória no dia de vocês. Tchau, tchau.